Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Nos golpes que a pandemia dá na gente, o deste fim de semana talvez tenha sido mais forte. Já perdemos pessoas queridas, testemunhamos um país dividido, vemos todos os dias gente negar a ciência, negar a vacina. Tudo isso já é terrível, mas é impossível classificar 500 mil mortes, pelo número que alcançamos e pelas perdas, para quem fica e para o Brasil. A filha de alguém ou o pai de alguém. A mãe, a avó, o tio, o vizinho, o professor, o amigo de infância. Mais de 500 mil pessoas que eram queridas para tantas outras. Como o marido da Samira Godoy Rodrigues, de 40 anos, que não resistiu às complicações da Covid-19 em março deste ano. No dia 23 de março deste ano, eu perdi o meu marido devido a complicações decorrentes da Covid-19. Ele tinha apenas 40 anos, foi tudo muito rápido. Eu sou funcionária pública aqui do município, eu trabalho na área da educação, então eu não estava trabalhando, eu estava afastada, para retorno às aulas. Meu marido, ele era autônomo, então era ele, que infelizmente ele tinha, que ir trabalhar. Os médicos me ligavam todo dia até o final da tarde, para dar as informações. Os médicos falaram que ele estava estável, que a saturação dele estava melhorando, que ele era um paciente com muita probabilidade de alta se ele continuasse do jeito que estava indo, todos os órgãos estavam funcionando normalmente. E aí ele começou, numa sexta-feira para o sábado, de madrugada, ele começou a apresentar uma febre muito alta, e a febre não baixava. Eles fizeram todas as investigações, se era alguma bactéria ou se era reflexo mesmo da própria Covid, mas que o resto estava tudo estável. Então era sempre muito boas notícias, o que faz com que haja esperança, sempre. Mas infelizmente, uma semana depois que ele foi internado, veio uma ligação para eu comparecer ao hospital, que a médica dele queria falar comigo. E foi quando ela me deu a notícia que, infelizmente, ele havia infartado devido às complicações, Uma viagem, um casamento, filhos. São tantos os sonhos, planos únicos que foram roubados pelo vírus. Foi um momento muito desesperador, porque você imagina a pessoa que está do seu lado, que você está planejando um futuro junto, coisas para conquistar. Ele tinha muitos sonhos, muitos projetos, muita coisa para ser vivida mesmo, E ele era muito alegre, uma pessoa muito, mas muito alegre, muito de bem com a vida, um ser humano excepcional. É muito triste você se ver hoje sem a pessoa com quem você planejou ficar junto, que você tinha sonhos, Nós estávamos juntos há 6 anos, então nós tínhamos planos de oficializar, a nossa união, de eu ter filhos. E aí você tem que deixar de lado um sonho e tentar pensar daqui para frente. E como você coloca isso, Como você segue em frente. Isso é muito difícil, mas muito difícil. Laços familiares que são rompidos, laços afetivos. Perdemos amigos, perdemos pessoas próximas. Um estudo encomendado pela CNN revelou que a cada 10 brasileiros, 7 conhecem alguma vítima fatal, pessoas que foram levadas pela Covid-19. É o meu caso. Tenho familiares, amigos, vítimas do coronavírus. Para falar de um deles, Ronaldo Porto. Ele tinha 69 anos, era apresentador lá na minha cidade, Belém.
meu grande amigo, professor na profissão. Hoje, eu converso com a filha dele, a Juliana, que conta que o plano da família era comemorar no ano que vem os 70 anos do Ronaldo. No meu caso, eu perdi meu pai, o apresentador do Barra Pesada, Ronaldo Porto, que durante tantos anos trabalhou com gosto na RBA TV. O meu pai tinha 69 anos quando se foi. Ele tinha acabado de fazer a cidade. Estávamos comemorando, todos felizes, que ano que vem seria os 70. Infelizmente, há 3 meses, meu pai faleceu de uma forma muito inesperada e rápida. Meu pai era um homem cheio de vida e com certeza ainda tinha muito para viver, mas infelizmente não foi dessa maneira que aconteceu. É uma dor difícil de colocar em palavras e que a Juliana e a Samira sabem bem que, infelizmente, é compartilhada com outros milhares de brasileiros. É uma dor maior ainda saber que já se foram mais de 500 mil pessoas para essa doença. Saber que já se foram pais de família, assim como o meu, que se foram mães, avós, filhos, irmãos, enfim, tantas pessoas. É um sentimento muito grande de impotência, saber que a gente não pode fazer nada quanto a isso. E além disso, é um sentimento muito grande de vazio que fica. A saudade fica, as lembranças ficam. Com certeza, ela é eterna. Quando você pensa que essa dor não é única, que há mais de 500 mil pessoas, que foi um marido, mais um marido de alguém que morreu, o filho de alguém, o pai de alguém, ou a mãe de alguém, a tia de alguém. Eu não estou só nesse luto, né? É um luto coletivo mesmo. E é muito dolorido, um pouco às vezes revoltante. Revoltante, triste, porque poderia ter sido evitado. Você pensa, né? A pessoa tem 40 anos, daqui a pouco a vacina já tá aí. É muito triste. É muito triste. E eu queria fazer um pedido. Se vocês puderem, se já estiver nesse grupo de vacinação, não deixe de se vacinar. A vacina salva vidas. Poderia ter salvado muitas, inclusive a do meu pai. Como elaborar esse luto coletivo que tomou a casa de tanta gente, sem sequer poder se despedir dos entes queridos, já que velórios foram suspensos durante a pandemia? Como superar a perda, o trauma, enquanto o país segue alcançando marcas lamentáveis, trágicas, de novos casos e mortes por Covid-19? Será que falar sobre o luto, como estamos fazendo nesse episódio, nos ajuda a enfrentar melhor esse momento? Quem nos ajuda a responder tudo isso e, claro, nos apontar caminhos é a Maria Helena Franco. Ela é doutora em psicologia clínica e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC de São Paulo. Doutora Maria Helena, seja muito bem-vinda ao Item Mais. Muito obrigada, vamos conversar. Vamos, doutora, e tentar compreender e viver melhor com esse luto. Estamos falando de mais de 500 mil de vítimas por Covid-19. Minha primeira pergunta é se é muito mais difícil viver com o luto quando ele se impõe num contexto como esse que vivemos agora, em que estamos imersos numa pandemia, numa realidade muito triste e perigosa. Está muito pior lidar com a perda? É bem mais difícil, sim. Embora desde o começo eu tenha dito que pessoas não são números e que nós nos ligamos a entender quem são as pessoas, mas os números são gritantes, não é? E ao longo do tempo, quando nós vemos esses números crescendo e, consequentemente, um número maior de pessoas enlutadas, é uma situação nova. Eu trabalho com luto há décadas e tive que fazer todo um aprendizado meu e dos psicólogos da minha equipe para que a gente pudesse lidar bem e oferecer alguma coisa efetiva para as pessoas enlutadas. É muito diferente. E é uma despedida também diferente, né, doutora? Quando a gente fala de uma vítima de Covid-19, muito provavelmente essa pessoa estava internada e o familiar não teve contato naqueles últimos momentos. O velório em si, o enterro em si, todos aqueles rituais que preparam a família, preparam os amigos para essa despedida, eles se vão. Esses rituais, eles têm uma importância fundamental nesse momento. A ausência deles traz um impacto ainda maior para o luto?
Ah, sim, porque veja, a morte é desorganizadora na vida do indivíduo, na vida da família, de um coletivo. A morte desorganiza. Precisamos construir aí uma nova ordem, não é? E os rituais ajudam muito nesse processo de reorganizar, porque eles são conhecidos, são repetidos, as pessoas sabem o que fazer em tal data, em tal situação. Então, eles ajudam muito para a pessoa se reorganizar. Na falta deles, a desorganização causada pela morte, desorganização, eu digo, saiu tudo do lugar, né? O que era não é mais. E isto precisaria de um elemento que ajudasse a voltar para o lugar. E essa é uma função importante dos rituais. Não havendo, a pessoa fica com uma vivência de não concretude, como se não tivesse acontecido, não é? Como se ela estivesse em falta com o falecido, porque o ritual é um lugar de homenagear aquele falecido, não é? As pessoas se encontram para levar as suas homenagens, mostrar os seus sentimentos. Não havendo isso, fica tudo solto, fica sem dar esse lado concreto mesmo. Doutora, isso fica ainda mais doloroso. O quanto dói perder alguém, perder um amigo, perder um familiar. Como lidar com o luto? Cada um tem o seu jeito? Existe uma forma certa de aprender a lidar com a morte? Cada um tem o seu jeito, sim. Cada um tem o seu tempo. É um equívoco pensar que tem um tempo certo para viver um luto e que depois desse tempo certo está tudo resolvido. Não é assim. Cada um tem seu tempo, sua direção, sua forma de viver aquele luto. Isso a gente vê no geral e vê dentro de um grupo menor, como do grupo familiar ou dos amigos, não é? Então, é importante lembrar isso, sabe? Não é benéfico para o indivíduo enlutado, para a sua saúde mental, se ele fizer tentativas de ignorar o que está acontecendo, fazer de conta que não está acontecendo e continuar como se estivesse tudo igual. O luto está aí para ser vivido, a gente não foge dele. E ele precisa ser vivido, a gente precisa contar para a gente mesmo o que foi que aconteceu, o que é essa morte na minha vida, o que me faz falta, qual é a minha perda com essa morte. E essas perguntas vão se repetindo, e nem sempre eu vou ter uma resposta definitiva na primeira vez que eu tento responder. Então, viver o dia a dia me ajuda a viver o meu luto, retomar as minhas coisas, guardar minhas memórias e me dar este tempo de viver um luto. Pois é, doutora, a senhora fala em viver o luto. A senhora traz para a gente perguntas que têm que ser feitas para quem perdeu alguém. O que mais implica essa vivência do luto? O que significa isso, de fato, no nosso dia a dia? Significa que a pessoa vivendo um luto pode ter um dia ou alguns dias nos quais ela não tem vontade de estar com ninguém, que ela não tem vontade de sair, que ela fica interessada nas lembranças, nas imagens que ela tenha do passado. Essa mesma pessoa pode, no dia seguinte, alguns dias depois, responder aos chamados da vida. Eu vou me matricular num curso. Um amigo me convidou para tomar um café. Enfim, então este movimento que eu faço de ficar com a perda e depois ficar com a vida me chamando e voltar para a perda e voltar para a vida, isto me diz que eu estou vivendo um luto como ele precisa ser vivido. Se eu ficar só pensando na perda, no que não tem mais, só abrigando memórias, ou se eu ficar só olhando para frente e falando, olha, a vida que segue, agora está tudo bem, nenhum destes jeitos isoladamente é bom. Eu preciso tanto ficar na perda, ter aquela tristeza, como eu preciso também começar um projeto, aceitar um movimento para frente, para o futuro. Isso vai acontecendo de novo no ritmo de cada um. E é perigoso quando alguém quer ajudar
o enlutado e diz: mas já está na hora de você sair de casa, já está na hora de você desmanchar o quarto. Não tem essa hora, não vamos falar isso para o enlutado, porque ele vai se sentir forçado a fazer alguma coisa para a qual ele não está pronto. E isso vai ser uma violência no processo natural e saudável do luto dele, não é? E eu falo muito isso. Se você quer ajudar, se quer estar junto de uma pessoa sua querida que está vivendo um luto, não diga a ela o que ela tem que fazer. Diga a ela: eu estou aqui com você. O que você quer de mim? Em que eu posso ajudar você? Não é? Porque senão eu ponho uma coisa de fora para dentro quando o enlutado está tentando entender o que ele viveu e o que virá pela frente. E essa resposta pronta não vai ajudar, não. Pois a senhora traz pra gente essa exigência do cotidiano, que a pessoa siga com a sua vida normalmente depois da morte de um ente querido. Durante uma pandemia, já que estamos numa situação muito delicada, essa exigência se torna ainda maior? Ou seja, temos que viver porque de fato estamos vivendo uma pandemia, então não há muita escolha? Eu acho que é um movimento que acontece ao mesmo tempo de eu ficar na dor e de eu ir para a vida, né? Então não é só ir para a vida e responder, mas eu também tenho que viver aquela dor. E a pandemia acentua esse movimento, porque a dor se transforma em dores, são muitas as pessoas, não é? E o enlutado, ele mesmo, pode ser um sobrevivente da doença. Ele pode ter estado pertinho da morte, né? Então, viver esta dor faz parte, é necessário, e também se voltar para a vida. Na pandemia é mais intenso isto, porque o peso das perdas é maior, é consequente, né? É cada dia que vem. Então, mal dá para a gente respirar nesse movimento. Eu tenho acompanhado muitas pessoas enlutadas por Covid. Eu e o grupo de psicólogos do Laboratório de Luto, nós temos uma demanda imensa. Muitas pessoas têm nos procurado. E vem isso, sabe? Quando a gente está conseguindo respirar e retomar as nossas coisas, pronto, vem uma outra morte e a gente sente que vive aquela dor novamente e já vai se colocar nesse lugar de dor e pressão pela vida, né? Isso tem sido muito próprio da Covid-19 e que está trazendo um luto que tem um manejo mais difícil. É uma sensação de luto coletivo, doutora. Há pouco eu trouxe um dado de que 7 em cada 10 brasileiros conhecem uma vítima fatal da Covid-19. O sentimento que vivemos hoje, quando falamos em 500 mil de mortos por Covid, já passamos inclusive dessa marca, é um luto coletivo que o Brasil vive? É um luto coletivo na medida em que dá a nós este sentido de 500 mil de brasileiros como eu. Quando a gente se percebe pertencendo àquele coletivo, não é? Quando eu vejo, isso me toca, isso me diz de perto. Eu posso conhecer pessoas que morreram, ou posso não conhecer, mas isto me toca, então é coletivo. E eu posso ter, sim, junto deste coletivo, uma experiência pessoal de luto. Eu tenho um luto individual particular e eu também pertenço a este grupo enorme de brasileiros enlutados pela Covid. Por um lado, pertencer a esse coletivo dá uma força, porque aquela ideia não estamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, dá medo, né? Porque esse número vai crescer até quando, né? Quantos outros se juntarão a nós neste coletivo? E isso é muito doído, é muito assustador. Um outro ponto, doutora, quando a gente olha as diferenças do nosso país, principalmente diferenças socioeconômicas, e a gente percebe isso inclusive no luto. Quando a gente vê, por exemplo, uma família que perde um pai, uma mãe que ali garantiu o sustento de uma família, ficam os filhos desamparados, têm que ir para o mercado de trabalho, são pressionados por questões financeiras. O luto, ele é vivido diferente dependendo da classe econômica em que você está inserido, e daí também o luto expõe as nossas mazelas sociais? Acredito que
desde o começo, a pandemia em si já expôs as nossas mazelas sociais, não é? Quando a gente falava, fica em casa, mas tem gente que não pode ficar em casa, vai estudar em casa, tem aluno, estudante que não tem como fazer escola em casa. Então, isto já começou escancarando. E a morte, como tem acontecido, e o luto desencadeado, sim, eu acho que você trouxe um exemplo muito bom, porque é isso, quando eu falei há pouco que a morte desorganiza a família, pense o lugar daquele que morreu. Era o provedor da casa, era o único, era só aquela pessoa que mantinha a casa funcionando, né? A gente vai ter que se organizar de uma outra forma, e esta outra forma pode ser, vai trabalhar e não vai poder continuar estudando, porque vai precisar trabalhar. 1, 2 filhos vão trabalhar, e aí quem faz o quê? E isto fica muito, muito forte. É um agravante do luto e que a gente encontra, sim, nas pessoas que têm menos recursos para viver o seu luto, não é? A vida muda muito rapidamente e de uma forma muito intensa, e a adaptação para isso é muito forte. Doutora, para a gente encerrar, há pouco a senhora falava, é um número crescente, infelizmente. Há pouco a gente falava de 400 mil mortos, num curto período já falamos em 500 mil. A gente acompanha a média diária de mortos, a gente fala em números na casa de 2.000 por dia. A gente fala de mais de 2.000 pessoas morrendo por Covid todos os dias no nosso país. De alguma forma, falar sobre mortes diariamente banaliza o sentido da morte? Como se fosse algo que perdesse a importância porque a gente acaba focando apenas no número? Acredito que não. Eu temia um pouco por isso no início, sabe? Eu pensava, ai meu Deus, será que vai chegar um número tão grande que a gente vai passar batido, né? Porque não consegue mais dar conta disso. Mas o que eu tenho visto, as pessoas muito assustadas, muito preocupadas, e eu acho que eu posso dizer num grau de exaustão em relação a esse número de mortes, né? Assim, será que não para? Será que continua quanto tempo? Como está difícil para todo mundo, né? Esse número que conhecem alguém que tenha morrido, eu acho até que diariamente ele aumenta um pouquinho, né? E eu vejo as pessoas quase no limite do que suportam em relação a essa realidade que os números gritam, né? Não acho que banalize, não. Tomara que não, doutora. Sempre estamos falando de vidas, de famílias. Doutora Maria Helena, mais uma vez obrigada por essa conversa. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a doutora Maria Helena pela participação e também os depoimentos da Juliana Porto e da Samira Godoy. E seguindo a orientação da doutora Maria Helena, a gente fala, estamos aqui com você que vive esse luto. São 500 mil pessoas que perderam a vida para a Covid-19. Até uma próxima. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.